Boa noite para você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta quinta-feira, 27 de setembro de 2018. Dia de São Cosme, São Damião, dia de comer caruru, mas infelizmente eu não tive nenhum convite até agora, então a gente fica só na vontade. Fica aparecendo na nossa timeline, nas redes sociais, um bocado de foto de caruru. Mas, vida que segue, a gente começa com os principais destaques do dia para te deixar muito bem informado. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia determinou a apreensão de todos os santinhos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda aparece como candidato. A denúncia foi formalizada ontem pelo Democratas e aconteceu depois que foram localizados, verificados santinhos com aquela pesca, aquela tradicional pesca, a ordem deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República, contendo o número 13 e o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia foi ontem, hoje o TRE, uma juíza do TRE, já determinou a apreensão em até 24 horas de qualquer peça publicitária em que o ex-presidente ainda apareça como candidato. Lembrando que Lula chegou a ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral como candidato à presidência da República, porém no começo de setembro foi decidido que o registro dele era inválido e o PT, no dia 11 de setembro, resolveu substituí-lo pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O que alegam os petistas que apareceram, não só petistas, mas aliados, que apareceram com os santinhos em que Lula aparece como candidato. Eles argumentaram que o material foi produzido antes da decisão do TSE e, por essa razão, Lula ainda aparecia nas peças publicitárias. Ainda assim, a Justiça determinou que é uma irregularidade e mandou apreender todo o material. A juíza, inclusive, considerou que o material poderia confundir o eleitor. Por essa razão, eles devem ser destruídos. Outro assunto do dia é o embate entre o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, e o candidato a vice dele, General Mourão, do PRTB. Tudo começou ontem, quando o General Mourão, em uma palestra, foi ontem ou foi no começo da manhã, isso eu não tenho certeza, se algum dos nossos queridos repórteres puderem me ajudar aqui na pesca, ele deu uma palestra em que ele criticou o Instituto do 13º Salário. Foi ontem de ontem? Foi na última terça-feira, ou seja, já tem 2 dias, mas a repercussão começou efetivamente ontem e hoje pela manhã. O que aconteceu? General Mourão falou contra, ele criticou, na verdade, o 13º e o abono de férias, aquele adicional de férias que todo trabalhador com carteira assinada recebe no Brasil. Ele chamou de jabuticaba. A gente não conseguiu entender exatamente o que era, porém foi num tom crítico que ele abordou o tema. Depois que isso veio a público, Jair Bolsonaro, que ainda segue hospitalizado no Hospital Albert Einstein, publicou nas redes sociais que criticar o 13º é uma pessoa, quem faz uma crítica ao 13º é uma pessoa que desconhece a Constituição, já que, segundo Bolsonaro, é um direito trabalhista que é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. O que é uma cláusula pétrea? É uma cláusula que não pode ser modificada por emenda. Somente uma nova Constituição poderia alterar esse artigo da Constituição brasileira. Então, o que foi que aconteceu? Jair Bolsonaro desautorizou o General Mourão a falar sobre o tema. Não bastante, o que aconteceu? A campanha de Jair Bolsonaro solicitou que General Mourão não participasse mais de agendas públicas até o dia 7 de outubro, quando acontece o primeiro turno. Então, o General Mourão agora vai ficar trancafiado praticamente para não falar em público, já que essas falas podem render negativamente para a chapa de Jair Bolsonaro. Já que estamos falando sobre corrida eleitoral, a revista Isto É e o Instituto Census divulgou mais uma pesquisa. Até o dia da eleição, a gente vai ter um monte de pesquisa, algumas de institutos maiores, como o Datafolha, como o Ibope. Por exemplo, na próxima sexta-feira, amanhã,
vai ter Datafolha previsto. Ontem teve um novo Ibope. Então vai acontecer até o dia da eleição uma série de pesquisas. Essa nova pesquisa manteve os índices muito similares às demais. A Isto É Census mostra Jair Bolsonaro com 30,6% das intenções de voto, Fernando Haddad do PT com 24,5%, Ciro Gomes com 7,7%, Geraldo Alckmin com 5,6% e Marina Silva com 2,7%. Esses três últimos tiveram uma oscilação negativa, porém os outros dois primeiros, tanto Jair Bolsonaro quanto Fernando Haddad, manteram os percentuais muito próximos das margens de erro das pesquisas divulgadas ao longo dessa semana. Essa pesquisa, Isto É Census, ouviu 2.000 eleitores entre os dias 21 e 24 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR 02407/2018. Último assunto do BN na tela desta quinta-feira foi uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Ciro Nogueira foi citado em delações premiadas da Odebrecht por supostamente receber recursos ilegais para beneficiar a empresa. Não foram detalhadas as informações sobre a operação, porém sabe-se que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira. Estas foram as principais informações do dia. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores. Pedi ajuda de Priscila aqui, para que a gente consiga conversar com todo mundo. Eu entreguei o celular para não correr o risco dele cair, gente. Acontece volta e meia. Bom, Mari Rodrigues falando com a gente, Jeane Regis, Nivaldo Souza, tem muita gente fazendo campanha. A gente não vai ler quem está fazendo campanha para quem, para que o Bahia Notícias não seja acusado de estar fazendo campanha para um ou para outro, mas a gente vai ler o nome dos leitores que participam conosco. Jeane Regis, Nivaldo Souza, Mari Rodrigues dando boa noite, ela que sempre participa com a gente. Obrigado, Mari, por sua audiência. Domingos Torres, Crisbel Rosário, Jussara Mendes, Felipe Pereira, Aline Santana, falando que conversa com a gente de Genebra, na Suíça. Olha, Bahia Notícias, audiência internacional. Carlos Moldeva Lopes, Nivaldo Pereira, José Ubiraci, Evangelista de Souza, o Bira sempre participa com a gente, um abraço para ele. Sol Cruz, Ubiraci Quintela Simas, Lu Prates, Nivaldo Souza, Josenildo da Silva, Helenilda Barbosa, Carlos Moldeva Lopes, Célia Seixas, Nilda Costa, que também sempre está com a gente, um abraço para ela, Márcia Cunha, Nadir Cunha, Lu Félix, Nil Barbosa, Fernando Alves da Silva, Márcia Cunha, eu já falei, Welton Andrade, Leda Damares Andrade, João Araújo Santos Araújo, Luana Machado, Zezinho Santos, Luciana Rosa, Félix Caetano, Renilde Pereira, Márcia Cunha, já falei, Cláudia Alves, Fausto Reis Carvalho, Zezinho Santos, Mara de Jesus, Luana Machado, fala, imagina esses dois brigando por poder na presidência. Ela está fazendo uma referência ao embate entre Jair Bolsonaro e General Mourão. Nivaldo Souza, Ana Maria, Júlia Novaes, Walter Pinto, Renilda Pereira Alves, Eleide Tocuda, Carlos Moldeva, já falei, Alda Lavigne Carvalho Pimentel, Elenilton José de Souza, eita, tem um bocado de gente, João Oliveira de Guanambi, um abraço para Guanambi, tem mais gente, Naldimar Gonçalves, Severina Correia, Laura Ferreira Flores, João Oliveira de Guanambi, eu acho que eu já tinha falado dele, não foi? Sérgio Bajara, eu acho que ele repetiu o nome aqui, eu fiquei meio confuso. Eliane Ferraz Santos, bora BN, é torcedora do Bahia, Eliane? Que normalmente o pessoal do Bahia que gosta desse bora alguma coisa. Érica Silva, Mara Jesus, Giovandro Cardoso, Shirley Ferreira, Júlia Novaes, Elizabeth Almeida, Severina Correia, Aldemira Souza, Luana Machado, Sally Gomes de volta, boa noite, Sally.
Alda Lavigne, Marcinho Santos, Josafá Oliveira Júnior, Lia Soares, ligada no Bahia Notícias, de Camaçari, um abraço para Camaçari. Juliana Vaz botou um bocado de coraçãozinho pra gente e me chamando de lindo. Eita, ficou com vergonha. Ai, meu Deus. Luana Machado, Márcia Cunha, Júlia Novaes de São Paulo e a Sheila Ferreira falando que tá de Ibicaraí. Um abraço para Ibicaraí. Lembrando que quem não acompanhou, hoje o Bahia Notícias entrevistou a senadora Cátia Abreu, que é vice na chapa de Ciro Gomes. Ela esteve na redação do Bahia Notícias. Amanhã tem detalhes, tem mais entrevista com a Cátia Abreu, mas o live foi realizado na nossa página do Facebook. Se você for olhar o vídeo anterior a esse, você consegue assistir na íntegra. O Bahia Notícias, o BN na tela, volta amanhã às 18 horas com as principais informações do dia para te deixar muito bem informado. Mas se você quiser acompanhar o que acontece em Salvador, na Bahia e no Brasil, não deixe de acessar o bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.